Olá, olá pessoal, boa noite. Deus abençoe vocês. Estamos aqui entrando ao vivo para a nossa live de hoje. E hoje estaremos tratando sobre o papel da igreja nesse momento de crise em que o mundo está enfrentando. A igreja, ela tem um papel importantíssimo e nós iremos falar sobre isso essa noite. O papel da igreja em meio à pandemia, ou esse momento de dificuldade que o mundo está atravessando. Às segundas-feiras nós iremos continuar o estudo de problemas emocionais e às quartas-feiras nós iremos falar sobre diversos assuntos. E hoje vamos começar falando sobre o papel da igreja na pandemia, ou o papel da igreja no momento de crise, no momento de adversidade, né? E esse é um momento muito interessante e muito sério, né? A humanidade inteira está enfrentando um momento grave. E nós precisamos estar atentos e para um momento como este. Então hoje nós iremos falar sobre este assunto. Compartilhe essa live com alguém, convide mais alguém a participar da nossa live de hoje e deste assunto que nós iremos tratar com todos vocês, certo? A igreja no meio desta pandemia. Hoje, a Assembleia de Deus no Brasil está de luto, pois o vice-presidente da CGADB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Brasil, pastor Sebastião Rodrigues, presidente da Assembleia de Deus em Cuiabá e presidente da Convenção no Mato Grosso do Sul, que tive o prazer de cooperar algumas vezes naquele estado. A última vez cooperamos na igreja pastoreada pelo seu filho, pastor Silas, que é o vice-presidente da convenção. Ele passou a estar com o Senhor, né? Ele tinha 89 anos, mas estava com toda a lucidez, trabalhando, e foi levado às mansões celestiais, né? E uma dor muito grande, porque o filho dele, que também era o vice-presidente da igreja, né? Tinha 2 filhos, e os 2 são vices, e um, há 5 dias atrás, também faleceu. E esse é um momento muito difícil, né? Em que grandes nomes, né, estão sendo recolhidos às mansões celestiais, e isso não é fácil porque todos nós sentimos a perca da dor. Então, mesmo sabendo que aqueles que morrem em Cristo são salvos, estão indo para o paraíso, mas é um momento de bastante dor. Então eu me solidarizo com a igreja de Cuiabá, com a igreja do Mato Grosso. Eu tenho alguns amigos lá, o secretário de missões do estado, o pastor Camargo também, que é um parceiro de missões aqui, e o próprio pastor Silas, que é o filho do pastor Sebastião. Como eu disse, tive o privilégio de cooperar algumas vezes lá no estado do Mato Grosso, pregando a palavra, e é um trabalho extraordinário, né? Um trabalho muito grande, muitos crentes, e quem acompanhou aí na internet, você que não acompanhou, pode acompanhar depois, está aí no meu Facebook,
a transmissão da homenagem que a igreja fez, que a sociedade fez, né? Haja visto que ele chegou em Cuiabá, me parece que com 46 anos, morreu com 89, né? Então, uma boa parte da sua vida ele dedicou ali e foi através dele que a maioria dos trabalhos ali foram abertos e estabelecidos. Então, é um dia de luto, né, para a Assembleia de Deus no Brasil, quando o seu vice-presidente e também ex-presidente da Convenção Geral parte para as mansões celestiais. Oremos pela família. A esposa não está informada, ela é uma senhora também bastante idosa, estava internada, saiu, parece que hoje ou foi ontem, e ela não sabe, mesmo porque ela está com um baque aí, né, da perca do filho. É um momento muito difícil. Precisamos estar orando pela família e pela igreja, que perde o presidente e o primeiro vice-presidente, né? Estejamos orando pelos amados e queridos irmãos. Então, minha gente, vamos aí chegando. Hoje nós iremos falar sobre a igreja em meio à pandemia, o papel da igreja em meio a este momento complicado em que o mundo está atravessando, e a igreja tem um papel fundamental neste tempo, né? Nós estamos tendo a experiência que outras gerações tiveram com outras situações, né? Com outras situações, inclusive mais grave. É claro que, por exemplo, a igreja viveu momentos de outras pandemias, a igreja viveu o momento das guerras mundiais, a igreja viveu momentos de perseguições diretas, veladas, e a igreja sobreviveu a todas estas situações, né? Só que a nossa geração nunca enfrentamos uma situação como esta. Então, para nós, né, é uma situação nova. Então, não é fácil. Não é fácil, e também a igreja estava vivendo um período de muito conformismo, né? A igreja estava muito tranquila diante do que Deus tem feito com a igreja brasileira. A igreja brasileira é uma potência, né? É uma potência. Quando você sai do Brasil, há um espanto muito grande das pessoas quando se refere à igreja do Brasil, porque de fato nós somos uma igreja, uma potência no aspecto de quantidade, no aspecto de estrutura, né, de templos, grandes nomes, tanto na música, como na ministração, como no ministério, como na política. E isto é uma verdade. O grande problema é que nós, como igreja, estávamos muito conformados, né? Estávamos muito parados. Então, a pandemia, de uma certa forma, pegou a igreja de surpresa. Então, a igreja ela não conseguiu, a princípio, observar o seu papel. E é aí onde pessoas como eu e tantos outros começou a ter uma visão. Tem alguma coisa que está errado. Porque a igreja começou, em vez de exercer uma função protagonista, ela começou a exercer uma função de coadjuvante, mas não de coadjuvante. Em alguns aspectos, a igreja começou a fazer o papel de... olhando a questão de filme, né? Tem o protagonista, tem o figurante, né? A igreja, neste momento, em alguns aspectos, ela começou a exercer um papel de figurante, quando, na verdade, ela tem que exercer o papel de protagonismo, né?
E isso me causa uma preocupação muito grande. Quando a igreja ela não exerce a sua função protagonista diante de uma situação como essa, ela passa a exercer uma função, em alguns aspectos, de coadjuvante e na maioria, esqueci o nome novamente, né? Ou seja, sem ter uma voz em muitos aspectos. A igreja tomou um choque, na verdade. A igreja tomou um choque tão grande que ela passou a ser conduzida pelas situações. E as poucas vozes que se levantaram foram atacadas. Como o Herol está falando aí, figurante. A igreja passou a exercer uma função figurante. Não, é assim mesmo e tal, vamos assim mesmo e pá. E é um perigo muito grande, né? Saudar aí o projeto Semente na Austrália. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. A gente começou a perceber uma coisa muito perigosa, porque ninguém, nenhum órgão, nenhuma instituição, ela substitui o papel da igreja. Nenhuma. Nem a política, nem o judiciário, nada. O papel da igreja é insubstituível. E aí, quando eu começo a perceber a igreja exercendo um papel de figurante, isso me preocupa. Quem está com a visão espiritual começa a perceber, tem alguma coisa errada. E aí, quando você vai estudar a história, você vai perceber que a igreja, em momentos parecidos como este, ela exerceu o papel de protagonismo. E aí eu digo para vocês que toda essa situação pegou a igreja de surpresa, a igreja desprevenida, líderes autoconfiantes pelo tamanho da igreja que dirige, pelo prestígio que tinha diante das autoridades, né? Pela sua rede de relacionamentos. Só que a coisa começou a mostrar que isso tudo é nada. O mundo não gosta da igreja. O mundo não gosta, não gostará, nunca gostou da igreja. Nunca gostou. Então a gente precisa entender isso. Só que no Brasil aconteceu uma coisa, a igreja ficou tão grande, né? E a gente, sem perceber, permitiu algumas pessoas que hoje aparecem dizendo ser igreja. Quando eu vejo pastores se posicionando contrário à igreja e a favor de governos, do mundo, né? Eu não estou falando nesse momento de uma desobediência civil. Não, eu não prego a desobediência civil. Em um momento como esse, não. A desobediência civil seria no extremo, ou seja, se as autoridades de fato concretizassem os seus intentos, que estão ficando claros, contrário frontalmente à igreja. Mas nesse momento não se pode pregar desobediência civil, de hipótese alguma. Nós temos que ser obedientes às autoridades, nós temos que seguir as regras das autoridades. Agora, uma coisa é você entender isto, dar a César o que é de César, mas não é só César que tem uma parte nisso. Dá a Deus o que é de Deus. Então, em Mateus capítulo 22, quando os fariseus, os saduceus ali, os herodianos, eles vão ali para tentar pegar Jesus em alguma falha, concernente ao pagamento dos impostos, né? Jesus pega ali, manda pegar o denário e mostra o que está aí, qual é a esfinge que está aí, qual é de César, pronto, dê a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa observar muito bem isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre este assunto, mas eu consigo ter essa percepção
de que esta pandemia, claro, pegou todo mundo de surpresa, mas pegou a igreja em um momento de fragilidade espiritual. Né? Todo mundo confortável nos seus templos, mega templos de fato, e não tem nenhum problema nisso, desde que o propósito principal seja cumprido, né? Que é a pregação, missões. Então, se esse propósito está cumprido, não há problema nenhum de ter templos confortáveis. Eu defendo que tenha, né? Mesmo porque há essa necessidade. Não pode ser em detrimento do mais importante, que é missões, que é a pregação do evangelho. Mas, de uma certa forma, o que foi que aconteceu? Esse tempo pegou a igreja desprevenida. E aí, a igreja, em vez de ser protagonista, ela passou a ser coadjuvante e, na maioria das vezes, figurante. E aí, as poucas vozes que se levantaram para dizer, peraí, pessoal, calma aí, e a igreja, e o papel da igreja, e como... Essas vozes foram quase trucidadas. Essas vozes foram quase trucidadas. E diga-se de passagem, pela própria igreja. Pela própria igreja. Não, porque não é assim, não, temos que ser obedientes. E aí você começou a perceber alguns conceitos completamente equivocados. Essas pessoas estão defendendo como se a submissão a uma autoridade da terra fosse absoluta. Deu para entender? Vocês que estão aí participando, tá entendendo o que eu estou falando? Ou seja, é como se o que a autoridade falou está falado. Sim, mas como? E aí a gente começou a perceber, quem é mente pensante, começou a perceber que as autoridades também estão perdidas. Eu vi hoje uma reportagem do governador da Bahia dizendo que não adiantou nada mudar as atividades, as datas, antecipar as datas. Né? Eu já vi ele mesmo dizendo que foi um erro as prefeituras ter fechado as cidades sem nenhum caso. E daqui para frente você vai ouvir várias dessas situações. Ah, foi um erro fechar isso, foi um erro fazer aquilo. Sim, mas já morreu pessoas. Mas é lamentável, porque aí a gente não vai aqui entrar no aspecto político. Eu vou fazer uma outra live no aspecto político, né? A igreja e a política. Hoje eu quero falar sobre o papel da igreja na pandemia. Mas provavelmente na próxima semana a gente deve discutir esse assunto, a igreja, a política e tal, esses posicionamentos. Mas a minha preocupação é a falta de discernimento da igreja diante de um momento como esse. A falta de discernimento da igreja é assustador. É assustador. Sabe como é que eu estou vendo a igreja? A igreja está acuada. A igreja está acuada. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque querendo ou não, Deus permitiu essa situação. Deus permitiu essa situação para sacudir a igreja, para acordar a igreja, para mostrar para a igreja, olha, vocês estão fora do propósito. Vocês estão pensando só em festa, só em congressos, só em eventos. Pronto, foi a primeira coisa que Deus desmanchou tudo. Não tem mais evento nenhum. Hoje a gente está discutindo a permissão para fazer reuniões de, no máximo aqui nessa questão, de 50 pessoas. Então a primeira coisa que Deus permitiu essa situação desmanchar com tudo foi os grandes eventos. Porque a igreja estava vivendo disso. A igreja estava vivendo disso. Os cultos de oração, cadê? Graças a Deus, que eu posso dizer que aqui no campo onde eu pastoreio, nós conseguimos conscientizar os irmãos e o nosso maior culto é o culto de doutrina. Né? Hoje eu vejo os idosos mesmo que não podem vir para a igreja e tal. O choro deles é o culto de doutrina. O maior culto, né? Com presença, com quantidade, é o culto de doutrina. Mas, na maioria dos lugares, os cultos de doutrinas são vazios.
Porque a igreja estava vivendo de movimentos. A igreja estava vivendo de celebridades. Que sempre foi uma coisa que me incomodou profundamente. Ou seja, para você levar os crentes à igreja, você tinha que dizer a eles quem estaria pregando, quem estaria cantando. Isso é um absurdo, isso sempre mexeu comigo. Quando eu era adolescente, né? Que eu ficava vendo, quer dizer, chegava na igreja e não tinha ninguém. Não, mas hoje vai ter uma irmã que revela, o pregador, a cantora, lotava a igreja. Ou seja, nós temos gente para lotar a igreja, mas estava todo mundo conformado, estava todo mundo indo pela onda do momento. A onda do momento, até essa pandemia, eram os grandes eventos, tornando crentes algodão doce. Estávamos com as igrejas cheias de algodão doces, sem essência, sem fundamento, sem conhecimento bíblico. Aí vem a pandemia, a primeira coisa que ela faz, desmancha com isso tudo. E vai demorar para isso voltar. Porque o que Deus está querendo da igreja não é fazer movimento, porque fazer movimento a igreja brasileira sabe fazer como ninguém. A gente tem nomes. Né? Tem um nome agora no Brasil que fez agora, nesse momento, agora um evento aí não sei aonde, 40 segundos vendeu os ingressos. 40 segundos vendeu os ingressos. Para as pessoas ir para um estádio num carro, pagando, parece que é R$140. Nós temos nomes que atraem multidões. O gospel está cheio de nomes que atraem multidões. A pergunta que não quer calar é para isso que a igreja existe? É para isso que a igreja existe? E aí Deus nos dá um choque de realidade. E aí Deus nos chama à responsabilidade. Esse momento Deus está chamando a igreja à responsabilidade. A pena que muitos não estão percebendo. Muitos só vão perceber o erro da omissão para eles tarde demais, não para o projeto de Deus. Porque se Deus permitiu essa situação para sacudir a igreja, tem uma coisa grande vindo aí da parte de Deus. Tem algo extraordinário de Deus vindo aí. Mas para aqueles que estão vivendo no berço esplêndido do seu conformismo espiritual, né? Como dizia minha mãe, sendo Maria vai com as outras, principalmente nós que somos líderes, que devemos ter um posicionamento, devemos ter um direcionamento. Quem tem esse direcionamento hoje, um posicionamento, é atacado como radical, como inimigo. Quer dizer, tem gente que não está percebendo. Olha, se Deus está nos chamando para nos tratar e nós não estamos percebendo, o próximo puxão de Deus vai ser fatal. Eu não quero fazer parte desse puxão. Do segundo. Não, eu já estou ligado agora. Porque o próximo vai ser fatal. A forma como Deus vai tratar alguns líderes, algumas igrejas, alguns cristãos, vai ser muito forte. Porque nós temos que perceber agora o quanto nós estávamos dormindo de congresso em congresso, de evento em evento, de ídolo para ídolo. A igreja brasileira está cheia de ídolos. Ou seja, as pessoas, e não é da agora não, eu via isso na minha adolescência, e isso mexeu muito para ser o pastor que eu sou hoje. Algumas coisas que a pessoa dizia, eu estou indo para o culto da irmã fulano de tal. Eu estou indo para o culto do pastor fulano de tal. Eu estou indo para a igreja do pastor fulano de tal. Como assim? Quer dizer, o culto já é de alguém? A igreja já é de alguém? Ah, o dono da igreja não está satisfeito com essas coisas.
O dono da igreja não está feliz com essas coisas. Nós estamos cheios de ídolos. A igreja brasileira está cheia de ídolos. E Deus está agora nos chamando à responsabilidade. Deus não divide a glória com ninguém. Só que nós estamos vivendo essa geração essa geração, ela tem a necessidade de ídolos. E isso levou a igreja a uma letargia, a uma mornidão. É o que a Bíblia diz, que chegaria o dia que as pessoas rejeitariam o evangelho e promoveria seus doutores. Quando você vê hoje cristãos defendendo abertamente o homossexualismo, abertamente o aborto, abertamente o pecado, e chamando os que mantêm a palavra de retrógrados, de quadrado, de fundamentalistas, a igreja perdeu o seu foco. E Deus está chamando a igreja novamente para o rumo correto. Ok? Então, nós iremos falar sobre esse processo, esse papel da igreja em meio a este momento pandêmico. Eu dei essa introdução para mostrar a você o quanto nós estávamos e ainda estamos, né, de alguma forma, desligados da realidade do momento. Tem gente preocupado com o seu nome, tem gente preocupado com o seu cargo. É a egolatria, é o humanismo, é o hedonismo, é o materialismo que adentrou as igrejas. E diga-se de passagem, isso é muito mais preocupante do que algumas coisas que nós nos incomodamos profundamente às vezes. Esse modernismo teológico, ele é muito mais preocupante do que aquilo que às vezes a gente coloca como essencial. O esquerdismo teológico. A gente pregava, por exemplo, e falava, olha, quem não tiver o conhecimento da Bíblia não vai resistir. E é verdade. A maioria das pessoas que estão nas igrejas não conhecem a Bíblia, pessoal. Não conhece a Bíblia. Como eu ministrei ontem, está aí no canal da igreja, TV IADBJ, a mensagem de ontem. São os pseudos intelectuais, os pseudos cristãos. Tem uns versículozinhos ali que encaixa de acordo com o momento que ele quer. É só você observar ele antes e depois daquele momento que aquele versículo já não vale. Porque, na verdade, eles não seguem a Bíblia. Eles usam a Bíblia para suas conveniências. Então, por isso que a igreja está tendo muita dificuldade de exercer a sua função de protagonismo diante de um momento como este. A igreja, e aí eu vou pontuar a primeira coisa, ela existe, principalmente em momentos como estes, para ter uma palavra de esperança, para combater o medo e a desinformação. A Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade. Uma igreja, ela não deve medir esforços para dizer a verdade.
para trazer uma palavra de esperança contra o medo, a desinformação. E aí o que é que a gente percebe? Nós percebemos que a igreja, ela ficou apavorada com as informações que estão sendo trazidas. Em vez dela se levantar para trazer a mensagem de esperança e mostrar às pessoas em quem nós devemos confiar, como nós devemos nos posicionar, nos portar, a quem nossa vida pertence. Para a igreja exercer o protagonismo neste tempo de pandemia, ela precisa ser igreja verdadeira, genuína. E quando eu vejo pessoas que não sabem nada de igreja, querendo dizer o que é igreja, pessoas que não valorizam a igreja, querendo dizer o que é igreja, com argumentos fracos, fajutas, hipócritas. Não, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Sim, quem não sabe que a igreja somos nós? Mas a igreja, a palavra eclésia, ela não só se refere a indivíduos. A maior parte da referência de igreja no Novo Testamento está se referindo à igreja local, pessoal. Não está falando ali igreja indivíduo. A igreja de Jesus, aonde o Senhor habita, sou eu e você. Mas essa igreja, ela tem a sua função congregacional, que é a igreja local, que é onde os dons são exercidos. Então, quando você vai ler o Novo Testamento, essa falácia de que algumas pessoas, e olhe que é uma verdade, mas é uma verdade dita como pelos fariseus, saduceus e herodianos. Eles diziam a verdade, mas a verdade de forma distorcida. Então essa ideia, a igreja sou eu, verdade, mas não é com esse pretexto de calar, de impedir. Porque quem sabe o quão importante é o papel da igreja é quem é igreja de verdade, ou já precisou, ou precisa. E mais na frente eu vou falar sobre isso. Sobre a ideia do online, mas que não substitui o presencial em muitos casos. E que a gente vai precisar, neste tempo pandêmico, associar. Uma coisa não exclui a outra. Nós temos que entender que esse é um tempo que não dá para fazer grandes eventos. É verdade? Concordo 100% com isso. Sou contra quem faz isso. Agora, tentar encurralar a igreja e a igreja aceitar isso é vergonhoso. É inadmissível. Nos momentos em que as sociedades, as comunidades, as cidades, o mundo mais precisou, a igreja estava atuante. E eu não falo igreja só indivíduo, eu estou falando igreja comunidade. Como a maioria das pessoas não conhecem, são enganadas por esses pseudos cristãos, pseudos pastores, pseudos teólogos. Não podemos esquecer que nós estamos nos últimos tempos. Homens enganadores. E o pior de tudo, presta atenção, às vezes o mal, ele começa a dizer que o mal é o outro, para enganar. É aquela máxima, né? Acuse o outro aquilo que você é.
É o que a psicologia chama de projeção. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado com o argumento. Porque às vezes o argumento parece legal, né? O argumento tem verdades. Mesmo porque uma boa mentira, entre aspas, que não existe boa mentira, ela tem pitadas de verdade. É por isso que ela consegue enganar tanta gente. Por que consegue enganar? Porque tem ali umas pitadas de verdade. Então, o primeiro ponto que a igreja precisa agir nesse tempo de pandemia, a igreja não pode deixar a palavra de esperança, de encorajamento, de informação correta. Nós chegamos a um ponto tão grave que hoje a melhor recomendação que se pode existir para as pessoas é: deixem de assistir os noticiários, principalmente os mais famosos, porque eles estão desinformando. Quer dizer, eles existem a priori para informar, mas eles estão desinformando. Uma outra coisa que a gente precisa observar, o papel da igreja neste tempo, é esse contato através dos meios de comunicação. Ora, eu sou um defensor veemente de que não encurralem a igreja. A igreja tem um papel extraordinário. O que as autoridades têm que trabalhar nesse momento é orientar a limitação de aglomeração. Isto, qualquer pessoa coerente tem que concordar. Agora, fechar a igreja, impedir orações, isso é lamentável. Isso é lamentável, isso é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque os bares estão cheios, os ônibus estão cheios, os mercados estão cheios, as lotéricas estão cheios. Aí, num momento de crise, as pessoas estão proibidas de se reunirem limitadamente para orarem. Então, nesse aspecto, eu vou estar batendo. Eu sou uma voz. Agora, existe pessoas, uma boa parte das pessoas, por exemplo, a igreja, como a nossa aqui, pega quase 1000 pessoas, só pode ir 50. Então você já imaginou aí que vai ficar meio monte de gente em casa. Então a igreja tem que agir nesse tempo. Telefone, mensagem, zap, live aqui como essa que eu estou fazendo. Para alcançar todos. Já que você não pode hoje marcar um grande evento, já que você hoje não pode trazer todo mundo para o templo. Agora, eu estou percebendo uma jogada. Qual é a jogada? Eles querem botar a igreja como vítima. Estes que ficam aí dizendo que é um absurdo você reunir 50 crentes em um templo que pega 1000 pessoas para orar e eles acham isso um absurdo, são os mesmos que estão aí nas filas, nos ônibus, nas praças. Hipocrisia. Agora, a liderança da igreja tem que ser responsável de entender que esse é um tempo de todos nós fazermos a nossa parte, pegar o telefone, ligar para aquela irmã idosa que não pode vir, para aquele irmão adoentado, porque as coisas estão tão limitadas que não é interessante a visita presencial em muitos dos casos, mas não é por isso que você vai abandonar as pessoas, que nós vamos abandonar as pessoas. Pega o telefone, manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, faz uma live. Ou seja, este é um papel também da igreja. A igreja também não pode ficar só limitada ao templo. Senão, nós saímos do extremo e vamos para outro.
Nós não podemos ficar focados só na questão do templo. Nós temos que ser igreja muito mais do que o templo. Então, a minha fala é quando eu vejo pessoas com preconceito com a igreja. A igreja tem que estar aberta. A igreja tem que estar disponível para ajudar pessoas. Neste tempo de pandemia, quantas pessoas eu tenho atendido com depressão, querendo se matar, com problemas sérios? E se não fosse a igreja, essas pessoas procurariam quem? Agora, não pode se fazer aglomeração. Então, aí a igreja tem que usar os meios neste momento de quarentena. Tem uma outra coisa que é a igreja, o papel da igreja. A igreja precisa preservar o cuidado, dentro e fora. A gente não pode só como igreja pensar só na oração. A gente tem que pensar em um aspecto mais amplo. Tem que ter as precauções. Para você ter ideia, tem irmãos que a mente dele está tão fechada, ele vai dos extremos, né? Ou bagunça com tudo, ou não bagunça com nada. Ele não sabe manter o equilíbrio. Eu contratei uma empresa para fazer a sanitização do templo central. E estamos vendo para fazer a sanitização em todas as filiais. Eu publiquei isso em um grupo de líderes. E eu vi um líder dizendo assim, isso é um absurdo, a gente tem que orar, a gente tem que crer em Deus, a gente não pode fazer essas coisas. Quer dizer, olha o pensamento de algumas pessoas. É papel da igreja orientar as pessoas a se prevenir, a ter um cuidado. Deus cura, Deus faz, mas nós não podemos ser irresponsáveis. O distanciamento, o álcool em gel, a sanitização, a quantidade. Nós, como igreja, temos que orientar sim. Quem foi que mandou Isaías na casa de Ezequias? Não foi Deus? Quando Ezequias ora e pede 15 anos, quem foi que ensinou o remédio para Ezequias? Não foi Deus? Foi Deus que ensinou o remédio para Ezequias colocar? Pastor Pedro está botando esse líder, não é DDBJ. Não, graças a Deus. Eu estou falando de pastores. Quer dizer, como é que eu, como um homem de Deus, não vou ensinar as pessoas a se prevenirem, a se precaverem, a tomar os cuidados, a adotar as práticas para superar esse momento? Esse também é um papel da igreja. E eu falo isso com toda alegria, porque quem conhece o trabalho aqui sabe como é que eu procedo. Em nenhum momento eu procedo de forma irresponsável. Venha todo mundo, lota tudo aí, irmão. Deus está aqui, Deus é fiel. Não tem esse negócio de prefeito, não. Não tem esse negócio de governador, não. Aqui a gente faz do nosso jeito. Não existe isso. Por quê? Porque eu sou responsável. Um homem de Deus tem que ser responsável. E este é um papel também da igreja. Um outro papel que a igreja estava subutilizando, que é as transmissões de culto ao vivo. Nós precisamos aproveitar esse momento e nos qualificar, melhorar nessa área, para alcançar pessoas dentro das suas casas. Isto não justifica as autoridades tomarem medidas contra as igrejas, fechando igreja. Eu mostrei logo claro qual é o meu posicionamento. Mas a igreja também precisa se reinventar. É papel da igreja também cooperar com este momento. Eu não posso exigir da autoridade eu ficar aqui fazendo eventos, grandes eventos, 500, 600, 1000 pessoas. Isso é irresponsabilidade. Mas eu posso
exigir, pontuar que a igreja seja respeitada, mesmo porque a igreja tem um papel que nenhuma outra instituição tem. A igreja tem a palavra da verdade, a igreja tem a palavra que levanta, que restaura, que anima. Então as autoridades têm que respeitar a igreja, só que a igreja também precisa ter uma visão mais ampla. Não dá para fazer evento com muita gente. As autoridades estão respeitando? Tá, beleza. As autoridades estão entendendo que a igreja tem seu papel? Beleza. E nós, como igreja, temos que entender que esse é um tempo difícil, diferente. Por exemplo, eu defendo o presidente da República. Eu entendo que precisava de um homem que rompesse com esse sistema de corrupção. Mas tem uma coisa agora que o presidente assinou que eu não concordo, não oriento, que é o tirar a máscara nos templos. Foi sancionado não utilização das máscaras no templo. Não, eu defendo que enquanto essa situação ela não, de uma certa forma, se diluir mais, se acalmar, que se usem todas as restrições, inclusive o uso da máscara. Aqui na igreja, desde o início, foi orientado, as recepcionistas, meu, vá lá, oriente. Se a pessoa chegou, tirou a máscara, vá até ele com calma, meu irmão, bote a máscara, por favor. Chegou sem máscara, não pode entrar no templo, a gente disponibiliza uma máscara para a pessoa. Ou seja, a igreja tem que usar todos os mecanismos, mas é papel da igreja também usar as mídias sociais para a pregação do evangelho, aproveitar esse momento, alcançar milhares de pessoas que estão nas suas casas. Uma outra coisa que é papel da igreja, o cuidado pastoral com os membros que estão em isolamento. A igreja precisa, o pastor, esse cuidado pastoral, seja presencialmente, tomando as cautelas. Por exemplo, quando eu visito aqui as pessoas, nesse momento todo que eu visito, principalmente os idosos, eu não entro na casa dele. Eu não entro, e eu já explico, eu chego com a máscara, irmão, não estou aqui, não é porque eu estou aqui com a máscara para você não me contaminar, não, eu estou tomando as precauções para não lhe prejudicar, ok? Então a igreja precisa tomar essas precauções, o pastor precisa desse suporte, seja presencial, seja online, o cuidado pastoral. Para você ter ideia, o cuidado pastoral ele é tão extraordinário que a Constituição Federal, ela diz que eu, como pastor, eu posso entrar em uma instituição de saúde, um hospital, seja ele particular, público ou militar, para dar assistência espiritual às pessoas que estão internadas. O legislador, quando fez a Constituição de 88, ele entendeu que a função pastoral, o suporte espiritual às pessoas, às vezes, é mais importante do que, às vezes, um tratamento que a pessoa está fazendo e não está respondendo. Aí chega alguém com a palavra de fé e de oração. Quer dizer, o constituinte entendeu que eu, como pastor, ou qualquer líder de qualquer religião, ele é livre, está na Constituição, para adentrar uma instituição de saúde, para dar suporte espiritual. Aí agora vem algumas autoridades querendo fechar as igrejas para dar suporte espiritual. Não! Limite as quantidades e oriente, mas não fechar. A igreja é tão importante quanto um hospital aberto. Agora, nós como pastores e líderes temos que entender que o nosso papel é orientar as pessoas a obedecerem às regras. E aí, o cuidado pastoral. O cuidado pastoral é imprescindível. Nós não podemos achar que as pessoas vão se virar sozinhas. Eu fiquei vendo agora, nesse tempo, alguns pastores escondidos, em quarentena total. Eu não estou falando pastores do grupo de risco, não. Eu estou falando pastor presidente, estou falando pastor de igreja. Porque os pastores que são do grupo de risco devem se isolar, ter precaução, sim. Claro que se ele for o pastor presidente, ele vai ter que tomar essa precaução e liderar o rebanho. Mas se ele não é o pastor titular, e ele tem um presbítero, por exemplo, pastor, aqui tem pastores, tem presbítero aqui que estão em isolamento orientados por mim. Não, irmão, por eles estavam na igreja.
Não, se isole, esse é um tempo, cuidado e tal. Ok, mas tem pastor de rebanho aí que aproveitou para, tranquilidade, meu irmão, tranquilidade. Vamos orar. Cuidado pastoral, é função da igreja. O pastor tem uma função tão importante quanto o médico, tão importante quanto quem está na linha de frente cuidando do corpo. Quem cuida do espírito e da alma das pessoas é as igrejas. Um outro papel da igreja, um papel social. A igreja tem um papel social, principalmente em tempo de crise. A igreja tem que ser um suporte, é claro, com as condições. Eu queria aqui ter condição de dar cesta básica a todo mundo. Mas a igreja é mantida como? Como é que a igreja é mantida? Quando eu vejo esses preconceituosos falando de igreja, que o pastor quer a igreja aberta porque quer ganhar dinheiro. Sim, e por que não falaram isso dos prefeitos, dos governadores quando liberou o carnaval? Quando já tinha a informação do vírus? Preconceito, porque a igreja se mantém com contribuição. Graças a Deus que a gente não se mantém com verba de governo. Então, para você comprar uma cesta básica, para você ajudar, você tem que ter contribuição. É lógico. Só não entende isso preconceituoso. Então, o papel social da igreja. Agora mesmo a gente está com um papel aqui, por exemplo, nessa pandemia, teve uma chuva brava, derrubou a casa do irmão. Aí a igreja vai fazer o quê? Se na verdade os governantes hoje só vê Covid. Hoje os governantes, quando fecham o olho, Covid, abre o olho, Covid, vai comer Covid, acorda com o Covid, sonha Covid. E as pessoas estão com fome, não é Covid. A pessoa precisa de uma cirurgia, Covid. Palhaçada, estão de brincadeira com o povo. Mas é papel da igreja também cuidar do social, na medida do possível. Aqui nós não somos uma igreja rica, mas estamos tentando ajudar as pessoas, desde quando começou a pandemia. Cesta básica, quem precisa. Aqui já teve casos da pessoa não pedir, eu pegar o carro da igreja e mandar levar na casa dele a cesta básica, porque eu sabia que ele estava precisando. Então esse é o papel da igreja também. O papel da igreja em um momento de pandemia não é só ficar falando, não é só ficar orando. Irmão, é um negócio sério. Tem muita gente que pensa que é só orar, vamos orar, vamos orar. Não! O papel da igreja também deve ser social. Tem muita gente precisando, tem muita gente atribulada, tem muita gente sem nada. Esse suporte pastoral que eu falei antes, é o suporte psicológico. Tem muita gente desesperada, tem muita gente entrando em pânico. Um outro papel da igreja no momento de pandemia, o papel da intercessão. A igreja precisa agir na intercessão. Interceder pelas autoridades, interceder pelos doentes, interceder pelos profissionais da saúde, médicos que estão... Nesse momento você descobre quem é mercenário e quem tem vocação. Esse é o momento pandêmico que você está vendo aí médicos que nem dormem direito para atender as pessoas. Machucados de tanto usar a máscara, que eles têm que se precaver muito mais do que nós. A gente bota uma máscara aqui, usa o álcool gel, beleza. Eles não, eles têm que se precaver mais. Então nós precisamos, é função. Este é um momento que a igreja precisa exercer seu papel. E o papel da igreja no momento da pandemia não é ser Maria vai com as outras. O papel da igreja no momento da pandemia não é ser figurante. O papel da igreja no momento da pandemia é ser protagonista. A igreja precisa agir no aspecto da palavra, no aspecto do suporte, no aspecto de ânimo, no aspecto social, no aspecto da intercessão, no aspecto da orientação para que as pessoas tomem os cuidados. Olha quanto a igreja pode ajudar. Tem gente aí defendendo que a igreja ajuda quando ela se cala. Mentira! A igreja não ajuda quando ela se cala. A igreja prejudica quando ela se cala. A igreja não ajuda quando ela se cala.
A igreja não ajuda quando ela se acovarda. A igreja não ajuda quando ela cruza os braços. Mas não é só orar. Olha como é bonito. Eu chego aqui como pastor e digo para os irmãos, todo mundo na sua casa e faça seu cultinho dentro da sua casa. Ah, que lindo! E quem vai dar suporte para quem não consegue fazer um culto? E quem vai dar atendimento para quem quer se matar? E quem vai levar a cesta básica para quem não tem o que comer? E quem vai fazer um mutirão para levantar a casa do irmão que caiu? E quem vai trazer uma palavra de esperança? Você sabia que em pleno século XXI tem gente que não tem acesso às mídias sociais? Que estão isolados em casa e não tem acesso a um celular para assistir um culto online? E aí, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Vai deixar elas morrerem lá, espiritualmente? Como os governantes estão deixando muitos morrerem fisicamente dentro das suas casas? Tem algumas coisas que a hipocrisia é gritante. Agora, é como a mensagem de ontem, né? O saduceu não chega dizendo, eu não gosto de você, Jesus. Ele chega elogiando ali, pastor, fica na sua, pastor. Não se mete nisso não, pastor. Não se mete em política não, não fala a verdade não, pastor. Você faz seu papel quando você fica quietinho. E muitos pastores, piu! É uma vergonha. O papel da igreja é de interceder. E por último, eu vou lhe mostrar aqui, penúltimo, eu vou lhe mostrar a importância do congregar. Tem coisas que você não faz sozinho. Não podemos dizer que os meios virtuais suprem totalmente. Tem uma importância, tem uma necessidade. Tem coisas que só na comunhão. Não dá para fazer festa, é verdade. Não dá para lotar, é verdade. Tem gente que tem que estar em casa, é verdade. Mas tomando as precauções, podem sim congregar. Vamos dizer para esses governantes, respeitem a igreja. E o Instagram já me avisou aqui que eu já tenho que, Eu tenho que encerrar. O suporte psíquico que a igreja oferece. O suporte psíquico que a igreja oferece. Fechando, o papel da igreja é fundamental. O que eu estou falando aqui, vou falar agora não é política não, porque na próxima semana eu vou falar a igreja e a política. Parabéns ao presidente da República, que tratou a igreja como essencial. Igreja é papel essencial. Quer dizer, a lotérica é essencial, o mercado é essencial e a igreja não. Que história é essa? Quem é que cuida das pessoas? Essas pessoas todas que dependem do pastor para um aconselhamento de uma igreja, para uma cesta básica, quem é que cuida dessas pessoas, a não ser a igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós. A live vai ficar salva aí, compartilhe com alguém. Facebook, o Instagram está dizendo que eu já cheguei aqui no meu horário. Dia de segunda-feira, nós vamos ter a live sobre questões emocionais. Dia de quarta-feira, nós vamos ter lives como esta, com temáticas de importância de forma geral. Tá certo? Hoje foi o papel da igreja em meio à pandemia. Depois nós iremos falar sobre o papel da igreja, a igreja e política. Vamos falar sobre vários assuntos às quartas-feiras. Tá certo? Então, esteja atento, compartilhe com alguém. Eu não avisei a live de hoje, mas nós vamos fazer uma divulgação maior para termos mais pessoas. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Boa noite, fiquem com Deus.